Olá a todos, meu nome é João Victor Matos Barbosa e irei apresentar hoje o trabalho intitulado Avaliação do perfil clínico e epidemiológico das pacientes com câncer de endométrio em um serviço de referência em Salvador, orientado pela professora doutora Renata Lopes Brito. O câncer de endométrio é uma das principais neoplasias com maior incidência na população feminina brasileira, mantendo-se entre as 10 mais incidentes desde 2012. Os dados epidemiológicos brasileiros eles sugerem um aumento progressivo das taxas de incidência em um curto período de tempo, corroborando com o aumento da incidência em países em desenvolvimento, como o Brasil, especialmente para a população feminina pós-menopausada. Não existe hoje um rastreio para o câncer de endométrio. Normalmente o diagnóstico se dá por meio de biópsia em pacientes sintomáticas, tendo como principal sintoma o sangramento uterino anormal em pacientes pós-menopausada, e existe uma grande variedade de tipos histopatológicos, sendo mais comum um adenocarcinoma endometrioide associado à estimulação por estrógeno. E, dentre os fatores de riscos mais importantes para o câncer de endométrio, a gente pode se destacar as principais comorbidades, como diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, a longa exposição ao estrógeno e também a obesidade de forma isolada. O objetivo do presente trabalho é elucidar aspectos epidemiológicos de pacientes submetidos à esterectomia secundária à neoplasia maligna de endométrio em um hospital de referência no estado da Bahia. Esse estudo se trata de um estudo introspectivo e descritivo, sendo realizado no Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos, tendo coleta de dados com base em prontuários, tendo apreciação ética no ano de 2023. Os critérios de inclusão para os casos foram casos de esterectomia secundária a câncer de endométrio, realizados entre janeiro de 2021 a dezembro de 2023. E os critérios de exclusão foram pacientes que tinham os dados incompletos que impossibilitassem a análise descritiva dos casos. Foram coletados dados demográficos e também relacionados a aspectos clínicos, sendo esses armazenados na plataforma REDCap, sendo feita uma análise descritiva em frequência e prevalência dos achados. 22 pacientes foram considerados elegíveis, sendo todos estes mulheres cisgênero, com idade variando entre 47 e 70 anos, com uma média de 60 anos e um desvio padrão de 5,96. 32% possuíam ensino fundamental incompleto, 23% ensino médio completo ou 23% ensino superior completo. 68% se autodeclararam pardas, 27% pretas e 4% brancas, sendo 41% dessa população era considerada solteira, 36% casada, 18% divorciada e 4% viúva. Clinicamente, o índice de massa corporal médio das pacientes foi 28,99, indicando uma tendência ao sobrepeso e obesidade, fatores estes que são de risco reconhecido para câncer de endométrio, sendo que 36,4% das participantes possuíam obesidade. 81,8% das pacientes possuíam pelo menos uma comorbidade, tendo a hipertensão arterial sistêmica a comorbidade de maior prevalência, seguida de obesidade, diabetes mellitus, dislipidemia e outras que foram consideradas também na análise. Em relação ao histórico obstétrico, 42,8% das pacientes eram nuligestas ou nulíparas, enquanto 52,3% eram multíparas. A nuliparidade e a nuligestação são fatores de risco conhecidos para câncer de endométrio, pois a sua ausência de gravidez pode resultar em uma maior exposição ao estrógeno, sem oposição à progesterona, aumentando o risco de hiperplasia endometrial e, consequentemente, a malignidade dessa hiperplasia. Os sinais e sintomas mais comuns nessa população foi o sangramento uterino normal, sendo 66,7% dessa população com esse achado, seguido de sangramento uterino normal associado a dor em região hipogástrica. Também houveram achados de pólipos endometriais, achados de ultrassom e também um único caso de incidentaloma. Em relação aos achados de estereoscopia, 59,1% possuíam endométrio atrófico e 72,7% possuíam presença de neoformação à inspeção na estereoscopia. Vale se destacar que todas as pacientes elas possuíam um ECOG igual a zero, ou seja, elas possuíam uma capacidade funcional para a realização de qualquer atividade de forma plena durante seu dia a dia. A análise histológica revelou que 77,3% dos casos eram adenocarcinomas endometrioides, com a maioria dos tumores classificados como grau 1, indicando uma menor agressividade, e a classificação de FIGO demonstrou que a maioria dos pacientes estava no estágio 1A, sugerindo que a maioria dos diagnósticos foram feitos em um estágio inicial, o que é crucial para um prognóstico mais favorável. Houve apenas um caso de óbito isolado dentro dessa amostra. Bom, esses achados do estudo eles reforçam a necessidade de estratégias que sejam eficazes para a detecção precoce do câncer de endométrio em pacientes, especialmente que possuem comorbidades e sintomas sugestivos, como o sangramento uterino anormal, pós-menopausa, e também reforça a necessidade de conscientização e educação sobre fatores de risco e sinais clínicos que estejam relacionados com o câncer de endométrio, como foi elucidado nesse presente estudo. Isso com o intuito de contribuir para a melhoria dos resultados e o manejo eficaz dessa condição clínica. Muito obrigado a todos.